de estado, porque a gente acha que aquilo que a gente está fazendo, estou falando a nível de ministério mesmo, gente, né? Está agradando a Deus. E essa queda de Paulo, esse momento que ele viu que tudo que ele tinha, que tudo que ele aprendeu, que aqueles que estavam com ele não podiam fazer nada por ele. Como a gente, né? É horrível, gente. Você caminha com Jesus, você cria assim aquela autossuficiência, né? Não, eu vou, deixa que eu ministro. Porque ele pediu para mim orar. Se eu tivesse orado, eu tinha feito melhor. Não, não é dessa forma. Se eu tivesse lá, eu tinha feito diferente. Ou a gente acaba analisando a situação de uma forma onde Jesus não entra. Estou falando isso para vocês porque eu fui ministrada dessa forma, né? E isso é o primeiro amor. Porque quando eu tenho o primeiro amor, quando eu vivo o primeiro amor, quando eu ando constantemente no primeiro amor, Jesus realmente vai à minha frente. Eu não tenho medo de me expor. É lógico que a gente sabe que quando a gente vai se expor é para uma pessoa de Deus, que a gente tem afinidade, que a gente conhece a vida da pessoa. Né? Como a Ruth falou da laranja, né? Caroços a gente sempre vai ter. Sempre vai ter. Né? A questão da ferida sempre vai acontecer. Porque a gente não está livre disso. Né? Paulo, quando caiu, se machucou. Agora imagina, o cara, vamos falar o dia de hoje, o cara era o cara. Né? Tipo, vinha, tinha a munição dele, tinha um pessoal que seguia ele, e ele vinha para aprender mesmo. E de repente esse homem cai e fica cego, né? E Jesus fala para ele: por que me persegues? Por que tem feito isso? Por que tem feito dessa forma? Né? Isso não tem me agradado, não é dessa maneira. E nesses 3 dias, porque ele foi levado para Damasco, cego, eu creio que ele estava machucado, porque ninguém cai sem se machucar. Então, às vezes, eu vou falar de mim, né? Vou falar de mim. Passei por uma situação onde realmente eu caí, machuquei muito, né? Deus tem curado, né? E eu louvo a Deus porque fica a cicatriz. Porque isso me faz lembrar da minha decisão errada, daquilo que eu tenho feito errado. Porque uma vez que você tem um ministério, que você faz diferença, porque todas nós fazemos diferença onde estamos, pode ter certeza disso. Depois você vai sacar, mas eu ainda não tenho. Se você está aqui é porque Deus quer te dar algo. Sabe? Você é vista pelos outros. Você acaba sendo referencial. Né? Isso é bom quando a glória vai para Jesus. Mas na medida que a gente vai caminhando, a gente chega nesse ponto de cair, de Deus falar: não, aqui você vai parar porque eu vou te mostrar o que tem acontecido de errado. Eu estava comentando com a Ruth que é interessante, porque ninguém perde o primeiro amor por perder. Perde por situações. Não é verdade? Porque perdeu, porque frustrou, porque se decepcionou, porque deixou coisas, né, seculares como trabalho, outros valores entrarem no lugar do Senhor. E eu fiquei orando a Deus e falei: Senhor, me revela essa palavra para que eu possa entender. Porque Paulo foi um homem. Quando eu fui procurar Paulo, eu vou falar sobre Paulo, Senhor, eu quero aprender. Ele escreveu quase todos o Segundo Testamento. Eu falei: pronto. Tremendo que aquele homem escreve, gente. É tremenda a intimidade de Deus. Eu fiquei pensando: Senhor, esses 3 dias que ele ficou, né, sem comer, se santificando, sem beber e cego. E você sabe que aqui a gente leu, né? Que quando Deus mandou Ananias lá, o Senhor falou para ele assim: porque ele sabe o que isso vai custar para ele. Então eu creio que hoje Deus, ele vai mostrar para você o que tem custado, o que vai custar, das decisões que você não tomou, das exortações que você não fez, da posição que você deveria estar. A gente sabe que você buscar intimidade com Deus é difícil. Porque Paulo mesmo diz que nós somos, olha que tremenda a revelação de Deus para esse homem, nós somos templo. Você é responsável pela presença de Deus. Então muitas vezes você só está doando, você só está se dando, você só está se dando, mas você não está se enchendo. Sabe, você já passou por uma situação assim: eu estou enjoada da maneira que eu tenho feito. É uma rotina. Leio a Bíblia, escuto o louvor, aí tenho o meu momento. Eu já senti isso, gente. Falei: nossa, mas está tão
mesmo? Eu estou fazendo sempre a mesma coisa. Aí eu ouvi algo, uma ministração, que a ministrante falou isso. Se você está sentindo isso, é porque Deus já está assim. Deus já está enjoado dessa maneira, dessa acomodação. Porque o nosso Deus é um Deus ilimitado. E eu creio que assim como Ele chamou Paulo para o novo nível, Ele te chama hoje. Glória a Deus. Ele te chama hoje para essa dependência de estar no escuro. Dessa dependência de você se analisar, de você ter esse confronto com você mesmo. Porque até aqui você tem aprendido coisas que o Senhor tem te trazido, tem te acrescentado. Glória a Deus por isso que a gente sabe. O preço que a gente paga pelas experiências, por aquilo que a gente faz. Mas eu quero falar para vocês, como mulheres de Deus, que a convicção de Paulo, o apostolado dele, foi nesses 3 dias. E a convicção daquilo que Deus tem para você, Deus vai te dar hoje. É tremendo, gente, porque imagina você viver uma situação, eu estou falando de revelação de Deus para você. Porque você só aprende dele se ele permitir, não é mesmo? Se ele permitir se abrir para você, é igual o pai, né? Se você merecer, ele te leva a conhecer, a andar mais, a entrar no rio. Agora, se você se limita, você não pode cobrar dele. Porque quando a gente fala, eu quero um novo, eu preciso de algo novo. E quando o novo vem, o que a gente faz? Ah, não sei não, se isso é de Deus. Ah, não sei não, gente. Isso aí não vai fluir, não. Né? Tá de certinho. Até repreende. Até repreende. Né? Deus, ele sabe o coração de cada uma, o que cada uma tem, o que cada uma viveu, o que cada uma busca. E eu creio que cada uma tem é para repartir com a outra. Porque Paulo, ele fica naqueles 3 dias ali, imagina, eu creio no meu coração, gente, que Deus mostrou as coisas que ele fez. E como isso doeu nele. Você conduzir um povo, você ser chamado para o ministério, você ter dons, é de Deus para você. É de Deus. E você só é aperfeiçoada quando Ele quer que você seja. Muitas vezes, eu já passei essa experiência, eu quero algo, né, que bênção, eu quero aquilo para a minha vida. Eu recebi. Mas muitas vezes eu pedi e não recebi. Porque eu me limitei a isso. Eu me limitei a algumas coisas. Porque a gente é muito preconceituoso. Né? A gente chega nesse nível, né, de conhecimento, né, de um pouquinho que a gente acha que a gente tem, e a gente começa a avaliar. Mas a pessoa está... Ah, sei não, essa pessoa está cheia, hein? Por quê? Porque ela está se sobressaindo para mim, da maneira que eu estou olhando, daquilo que eu tenho vivido. Amém? Amém? E às vezes Deus quer te dar muito mais do que aquilo que ela está recebendo, mas você está de espectador. Você está de espectador, então você acaba não recebendo. Verdade. Sabe algo assim que eu fiquei impactada? Que Paulo, ele foi chamado como apóstolo dos gentios. Esse homem, ele foi transformado de tempo em tempo. Você vai ser transformada de tempo em tempo. É difícil ouvir algumas coisas? É difícil. Mas para você voltar ao primeiro amor, você vai passar esses 3 dias com ele. Você vai abrir mão daquilo. Porque ele quer te dar algo novo. Ele quer renovar. Ele quer fazer uma aliança contigo daquilo que você tem buscado. Mas da maneira que ele quer te dar. Algo que o Senhor falou muito no meu coração. É muito engraçado. Ele falava assim: até quando, mulher? Até quando vai questionar? Até quando? Até quando vai questionar aquilo que eu tenho para você? Esse é meu chamado? Será que eu realmente sou? Será que realmente eu sou intercessora? Duvidar disso, porque a gente duvida. O diabo, ele traz isso. Né? Ele traz. Às vezes a pessoa, ela é usada por Deus para te honrar. Porque a Bíblia fala assim, né? Daí honra para quem tem honra. Não é isso? E a pessoa, ela vem humilde mesmo. Porque eu estava conversando com a Camara, estava falando para ela. Quando você tem o Espírito Santo, você tem discernimento. Então você sabe quando é de Deus e quando não é. Não é verdade? Então, muitas vezes Deus levanta alguém para falar com você. Às vezes também não tem, assim, está caminhando agora, independente do que seja. Para te honrar mesmo, para dizer que você é bênção, que você é importante. Não é porque você é mais, é porque realmente Deus tem isso para você. Porque realmente o Senhor quer que você seja como Paulo, ao ponto de saber
Quando alguém questionar o teu ministério, o teu chamado, aquilo que você está fazendo, ele vai falar, você vai falar, eu sou de Cristo, eu recebi uma marca. E eu posso falar para você a experiência que eu tive com ele, como Paulo. Paulo é tremendo. Né? Vamos abrir lá em 1 Coríntios 9:1. Eu marquei algumas coisas, só para a gente conhecer um pouco dele, conhecer mais dele, né?